Estenda suas mãos para cá, irmãos. Ore pela nossa vida. Senhor, eu te peço, Pai, que a sua presença seja presente nesse ambiente, nesse momento. O Senhor que tem toda e total liberdade sobre nós, Pai. Senhor, que eu seja apenas um instrumento em suas mãos, pois o teu Santo Espírito tem total liberdade sobre nós. E que através de nós, Senhor, possa levar a palavra verdadeira descrita na tua Bíblia, Senhor Jesus. Pai, eu clamo ao Senhor, abra os nossos ouvidos, os nossos entendimentos, Pai, para que possamos sair daqui cheios da sua presença, cheio do seu Santo Espírito, cheio desse alimento espiritual, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir a Jesus? Glória a Deus! Pode se assentar, meu irmão, pode se assentar. Vocês acabaram de ouvir uma ministração no qual ela fala sobre a vida de Ana, como uma das principais personagens dessa narrativa, mas principalmente sobre a vida de um menino chamado Samuel. Ela falou que Samuel foi uma oferta, foi uma entrega. Ela falou que o voto que a mãe fez para com o sacerdote, ela cumpriu. E depois que ela fez esse voto, que ela realizou, as portas também se abriram e vieram mais filhos. Mas o que representa o filho para vocês? O que é uma criança? Sendo que todos nós adultos aqui, um dia fomos criança, e hoje nós somos denominados adultos. E o que difere um adulto de uma criança, segundo a palavra? E é justamente sobre isso que nós vamos tratar hoje. E eu vou pedir para você deixar a sua atenção sobre alguns aspectos diferentes. Primeiro, você deixar a sua atenção como pai e como mãe. Segundo, você se colocar na posição do sacerdote que a Bíblia fala. E terceiro, você colocar numa posição como se você fosse uma criança. Estamos combinados? Então vamos lá, abra para mim a palavra lá em Mateus, no capítulo 18. Mateus, capítulo 18, nós vamos fazer uma pequena reflexão inicial do 1 ao 6. Eu estou usando a versão ARA. Amém? Quem encontrou aí vai dando um glória, sem medo. Aleluia. Olha só o que diz lá em Mateus 18, do 1 ao 6. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior dos reinos do céu? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino do céu. Olha para mim um pouquinho, olha para cá um pouquinho. A conversa começa já com uma pergunta que eu não tenho certeza se ela era devida para aquele momento. Os discípulos perguntaram para Jesus: ei, Jesus, quem é maior no reino dos céus? Por que ele levantou essa dúvida? Já começa aí uma reflexão, mas tão importante quanto é quem levantou essa dúvida. Foram os discípulos, já perguntando: quem é o maior? O que interessa ser o maior no reino do céu? O que interessa ser maior no nosso ambiente terreno? O que interessa ser maior dentro de casa ou dentro do ministério? E o que é ser maior? Quais as vantagens e as desvantagens de ser maior ou menor em um estabelecimento? Por que eles quiseram saber disso? Se eu tivesse essa informação, ou se eles tivessem essa informação, muito provavelmente, talvez eles poderiam buscá-la e ser um dos maiores. Mas a sabedoria divina, a sabedoria de Cristo foi tão
espetacular que ele pegou já logo como exemplo. Em vez de ficar falando uma teoria, ele já foi logo pegando um exemplo prático. Ali estava passando uma criancinha, um Valtoirzinho da vida, ali danadinho. Jesus pegou ele pela mão e falou para os discípulos, o maior, para entrar no reino dos céus, tem que ser como essa criança. E a criança até então estava ali, no terreiro ali, conversando, brincando. Ele pegou e falou, tem que ser como essa criança. Por quê? E aí ele começa a falar sobre 2 aspectos importantes. Primeiro, eu vos digo que se vocês não se converter não é ou, não se tornar como uma criança, de modo algum vocês vão entrar no reino dos céus. Então aí já começa a primeira lição que a gente precisa fazer uma reflexão. Para nos tornarmos uma criança, precisamos primeiro nos converter. Mas converter de quê? Será que não é converter do nosso modo de ser automático adulto? Porque a vida adulta é totalmente diferente de uma vida de uma criança. A vida adulta vê problemas diários, conflitos diários, decepções diárias, esforços diários, dependência diária. E a criança? Como é ser como criança? A criança, será que tem as mesmas preocupações como os adultos? Porque a preocupação dos adultos, como foi falado aqui, inclusive em oração hoje, muitas vezes nos leva à loucura, à depressão, à chateação, a lamentações, a choro. A criança, ela passou o que ela passou pelo dia todo ali. Quando ela chega à noite, ela toma um banho, faz uma refeição, ela vai dormir. Diferente de nós, que se alguém olhar feio, ou sequer olhar para nós, a gente já fica meio que de pá virada. A criança não. A criança pode até discutir uma com a outra, brigar uma com a outra. Os pais pegam e falam, agora abraça os dois. Os dois se abraçam e continuam brincando. Mas adulto é complicado. Então, o converter é justamente fazer essa avaliação. Será que eu tenho um coração que eu estou disposto a mudar para ser, ou para buscar e tentar ser como um coração de criança? Então ele fala, primeiro, vai se converter. E ele estava dizendo para quem? Para os discípulos. E depois que você se converter, se torne como uma criança. Aí nós temos que analisar quais as características de uma criança, que nós vamos falar daqui a pouco. Mas olha só, dando continuidade, ele diz também assim, portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Aí vem a segunda parte interessante. Humilhar. Humilhar. Mas o que é humilhar? Porque eu preciso me humilhar. Geralmente nós utilizamos isso como uma palavra pejorativa, negativa. A palavra está dizendo que você tem que se humilhar, mas não está dizendo para quem você tem que se humilhar. Você não precisa se humilhar para a sociedade. Você tem que se humilhar, sim, aos pés de Jesus. Porque Ele é o único socorro que você terá quando você mais precisar. Quando você se humilha, você se entrega. Quando você se humilha, você se doa, você se dá. E a criança é capaz de fazer isso. Tanto que ela estava correndo ali, Jesus fala, vem cá, fica aqui perto de mim. E começou a falar. Ela se deixou levar por Jesus. Será que nós, como adultos, nos deixamos levar tão facilmente por Jesus? Vamos ser sinceros, gente, não vai, é difícil. É difícil porque o nosso ego, a nossa linha, a nossa régua, já deixa claro, opa, eu sou adulto, eu sei de muita coisa, eu sou independente, o que eu falo tem que acontecer.
Será que não está na hora da gente ser como uma criança e deixar o Espírito Santo nos guiar em todo no único caminho, mas em todas as áreas da nossa vida? A gente acha que é difícil a gente se humilhar, e eu vou dizer uma coisa para vocês: não tem coisa melhor do que se humilhar na presença de Deus e reconhecer: Senhor, eu não sou nada, eu não tenho nada, e eu preciso do Senhor para tudo. E aí, ele, como um pai, começa a agir como um pai que ele é. Dando prosseguimento: e quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. A palavra-chave desse texto aí, dessa parte, é a quem receber. Como nós temos tratado as nossas crianças? Como nós temos tratado o nosso filho? Será que nós enxergamos que nele há Jesus e nós podemos então fazer o nosso relacionamento com aquele pequeno Jesus? Foi falado aqui que os filhos não são nossos, são Deus que nos enviou para que nós cuidássemos. Então, como é que nós estamos cuidando dos nossos filhos? Será que nós temos recebido realmente essas crianças? Não é porque eu sou um pai de um menino adotivo, mas eu preciso falar. Quantos daqui já tiveram oportunidades ou sonho de poder ter mais um que está lá fora? Porque o que veio de você, mãe, o que está com você, pai, é fácil, é seu. E você o considera porque é de sua responsabilidade. Mas a sua responsabilidade, será que só termina aí? Será que nós não podemos olhar além? Aqueles crianças que realmente precisam tão da sua atenção, tão quanto os seus precisam? Ah, mas isso não é problema meu. Quem receber essas crianças, recebe a mim. Receber os seus é fácil, não precisa nem de esforço. Agora, quem está olhando para as crianças lá de fora? Das crianças que estão na rua, das crianças abandonadas, das crianças que precisam ser adotadas. Não, mas eu já tenho o meu, já está dando trabalho demais. Enquanto isso, Deus abre os braços e abraça toda a humanidade. Sendo que você, pelas suas condições, você poderia estar ajudando alguém. Eu não estou nem dizendo para você levar para sua casa, para colocar embaixo do seu teto, mas para você dar um aporte, para você dar uma ajuda, para você dar uma orientação, para aquela criança ter uma direção mais assertiva na vida. Uma parte da minha personalidade, uma parte dela, foi formado através de uma pessoa que, ao me conhecer aos 14, 15 anos, sentou para falar comigo, além dos meus pais, mas sentou para falar comigo, me orientou: não vai por aqui, você vai quebrar a cara lá na frente por isso, isso e isso. Faz isso, faz um plano, vai estudar, porque se você estudar, você pode conseguir isso, isso e isso. Não se envolve com coisas erradas, com drogas, com bebida, porque vai acontecer isso, isso e isso. Teve paciência comigo e eu o ouvi, e sou eternamente grato por essa pessoa. Eu tinha 14 anos, como eu disse, essa pessoa deveria ter mais ou menos de 27 a 30 anos. Quando eu tinha 28 anos, foi quando eu comprei o melhor carro, até então, nessa trajetória. E eu fui lá, eu sabia onde essa pessoa trabalhava. E há muitos anos a gente não se via. Eu fui lá, mandei chamar ele na empresa dele, levei ele para fora para a gente conversar um pouco. Mostrei para ele: está vendo aquilo ali? Aquilo ali é uma conquista que, graças a Deus, eu consegui, por causa eu segui os teus conselhos. Então, eu estou falando desse receber uma criança, eu não estou dizendo exclusivamente que você precisa levar para a tua casa, mas você tem potencial de ajudar crianças a ter um rumo diferente, além dos seus. De que forma? Você sabe do que você pode ajudar. Você sabe do que você faz de melhor. Você sabe aonde você errou. Você sabe onde essa pessoa pode errar. Então faça alguma coisa para ajudar com que essa criança não precise passar pelas dificuldades
exageradas que você passou. Quantos nem conhecem seus pais? Quantos nunca tiveram um abraço de um pai? Um abraço de uma mãe? E, no entanto, nós estamos todos reunidos, sentados. Ó Senhor, Tu é maravilhoso, tudo. Eu Te amo, entrego a minha vida, mas eu não consigo abraçar uma criança lá fora. Que cristianismo é esse? Será que realmente nós temos amado nossas crianças? Eu tive a oportunidade, eu conversando com a minha liderança esse final de semana, para a honra e glória do Senhor, nós completamos 22 anos de casado na sexta-feira, e eu falei para ela, com a permissão da minha liderança, vamos dar uma saída, vamos dar uma volta por aí. E eu tive o privilégio de ir lá em Tangará da Serra. E no sábado à tarde, nós fomos para um parque onde os animais ficam soltos. 50 tartarugas, 50 tatu lambendo seu pé. Tem uns bichos lá que eu nem sei o que é. Cutia, aquelas coisas todas lá. Tudo solto. E tinha um espaço de areia que tinha mais ou menos, sem exagero, mais 50 crianças brincando, pulando, se alegrando, e sem celular, se divertindo, jogando bola, e os pais ali junto com elas. As mães observando, comendo pipoca, e os pais lá sujando na areia com as crianças. Que coisa mais gostosa. Então ele não estava só com o filho dele. A bola era para o pai, para o filho, para os colegas, para os amiguinhos, quem estava ali. Quanto tempo faz que a gente não faz isso? Quanto tempo faz que a gente não faz sequer com o nosso, para levar para um parquinho do bairro, para a gente soltar uma pipa, jogar uma bola, tomar um sorvete? A gente não tem tempo para isso. A gente tem tempo para tudo, mas não tem tempo para dar uma qualidade maior para os filhos. Ou eu estou errado? E eu vendo aquilo ali, irmãos, eu vou falar para vocês, me alegrou o coração. Mesmo tendo do meu lado uma pessoa que não estava nem vendo o que estava acontecendo, meu coração se alegrava por ver a alegria dos pais e daquelas crianças, ficando a todo tempo se sujando, brincando, gritando. E que isso também possa servir para um alerta para vocês. Será que eu estou tendo um momento de qualidade com o meu filho? Porque a palavra diz, quem receber uma criança em meu nome, a mim me recebe. Então vai aí mais uma oportunidade de você fazer uma reflexão. E a palavra continua. Porém, ai daquele que fizer tropeçar um dos meus pequeninos. Muitas vezes a gente, além de não ajudar a fazer essas crianças crescerem, a gente ainda consegue derrubar ela, tirar ela do propósito, tirar ela do ambiente. E coisa do dia a dia, né? Quem não ajuda atrapalha. Aqui Jesus está falando, e ai daqueles que ainda atrapalhar as crianças, os meus pequeninos, que já estavam comigo, e tirar ele do caminho. Então é uma observação. Mas vale deixar claro também que quem começou essa indagação foram os discípulos. Agora, olha só, eu fiz um adendo em Mateus 19, 13 e 15. E olha o que também fala sobre criança. Trouxeram-lhe então algumas crianças, trouxeram para Jesus. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusessem as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreenderam. De novo os discípulos os repreenderam. Gente, quem não ajuda não atrapalha. Está lá um monte de criança lá. Alguém levou porque entendeu que, Jesus é vida, é salvação, é transformação. Vamos levar para aquele homem barbudo lá que ele vai orar e vai impor a mão. Mas os próprios discípulos tentam interromper. E o que eu aprendo com isso, meu irmão? Quem está de pé, vigia para não cair. Muitas vezes, nós estamos achando que nós somos os melhores. Muitas vezes, achamos que por estar na igreja, nós estamos, por cima, entendemos de tudo. E olha só quem está tentando derrubar os dois aqui. Então está na hora da gente vigiar. E, em vez da gente achar alguma coisa, não achar nada. Mas
se balizar o que a palavra fala. E a palavra está falando aqui. Trouxeram então algumas crianças para que impusessem as mãos, mas os discípulos os repreenderam. Jesus, porém, disse: epa, deixe os pequeninos, não os confundis, não embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. De novo, Jesus está falando, não deixa a cabeça deles embaraçada, não deixa eles confusos. E o meu reino é feito por eles. Mais uma dica: em vez de embaraçar a cabeça das crianças, o que você pode estar fazendo para então fazer o oposto, para que as crianças estejam e permaneçam no caminho? Quantos projetos de criança nós temos dentro da nossa igreja, dentro da nossa comunidade, dentro do nosso bairro? Nós já tivemos, é bem verdade aqui, aulas de jiu-jitsu, de defesa pessoal. Nós temos o balé, que está aí se desenvolvendo, a dança. Tinha um projeto, se não salvo engano, violão para as crianças. Está ativo? Está ativo. Perfeito? A gente vai contar aqui, a gente vai achar 3 ou 4 pessoas disponíveis para fazer isso. Nós somos uma comunidade aqui, dia de domingo, que fecha em 100, 120 pessoas. Por que mais pessoas não se envolvem para poder trazer um projeto e executar junto conosco um projeto infantil de alguma coisa que realmente vale a pena? Um projeto de uma boa leitura, um projeto de uma dinâmica. Eu não sei, mas peça para o Espírito Santo te abençoar com alguma coisa que você possa trazer para nós, e junto a gente poder compartilhar, mas não seja igual aos discípulos de querer colocar areia no ventilador. Não seja esse personagem. Por isso que eu falei para vocês, tem uma visão de criança, uma visão de pai, uma visão de discípulo. Porque até agora o discípulo está perdendo, e perdendo de feio. Não é verdade? É verdade. Olha só, agora, eu falei, nós começamos em Mateus 18, fomos para o 19, e aí Jesus insiste em falar sobre crianças no 21. E olha só o que ele fala lá no 21, 15 e 17. Mas, vendo os principais, vou ler alto, sacerdotes e escribas, as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. De novo, olha, os adultos aprontando de novo. Criança não pode abrir a boca nem para adorar a Deus. Eles ficaram indignados. Eles ficaram revoltados. Eles não abriram a boca para nada. A Bíblia não fala isso. Eles não abriram a boca para adorar Jesus, para glorificar o nome de Jesus. As criançadas de livre e espontânea vontade começaram a falar, Hosana, Hosana ao filho de Davi, glória a Deus. Os adultos, de novo, pela terceira vez, se indignado, tenta bloquear a espontaneidade de uma criança. Pode um negócio desse? A palavra fala ainda, indignaram-se e perguntaram, ouves o que estão dizendo? Jesus, já cansado, em três capítulos anteriores, já vem falando logo. Sim, nunca leste, da boca de pequeninos e crianças, de peito, tirastes o perfeito louvor? A criança pode não saber cantar, pode não saber notas musicais, pode não ter afinação, mas a entrega de uma criança, quando ela está disposta, a simplicidade, a meiguice, a doçura, a verdade que sai de dentro dela, a palavra fala que é o verdadeiro louvor. E às vezes não precisa nem ter rima de B com A, Bá. Aqui fala que até no som de amamentar uma criança, é um som que agrada a Deus, e Ele entende isso como um louvor agradável. Porque no contato da mãe, junto a uma filha recém-nascida, e a mãe dando leite, as mães sabem do que eu estou falando, faz um som, mas a entrega, o contato, a temperatura, o carinho, a doação, o amor, é incondicional.
Quem é mãe sabe disso. Quem é mãe sabe disso. É uma experiência que deve ser única. Eu não sou mãe, não posso falar com propriedade, mas deve ser única o contato de dois seres, uma se doando à outra. E mais importante, sem cobrar nada. Uma entrega total, real e verdadeira. Então, o verdadeiro louvor para vocês que entendem de ouvir música de adoração, e aleluia por isso, entenda que até calado, como uma criança, nós podemos adorar ao Senhor, desde que que venha de dentro de nós um amor verdadeiro, um amor genuíno. Há muitos anos atrás, mais ou menos, há 6 a 7 anos atrás, num determinado domingo, lá no nosso retiro de carnaval, era bem cedinho, e estava eu e meu filho lá, embaixo de uma mangueira, e eu peguei o violão e comecei a cantar para ele, hinos de louvores. E uma pastora que estava lá na ocasião falou, esse é o verdadeiro adoração. É você entregar para alguém algo que agrada ao Pai, e agradando ao Pai, o amor se expande. Eu nunca tinha entendido isso. Para mim, era só eu cantar para o povo. Não é. Não é. E quando a gente aprende isso, a gente cresce. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente crescer errado, como é que a gente vai voltar a ser como criança? E aí eu quero compartilhar com vocês algumas características marcantes de como é uma criança. Primeiro, os interesses de uma criança é diferente do interesse de um adulto. O adulto, na grande maioria, quando ele precisa de alguma coisa, geralmente, ele quando dá alguma coisa, ele já espera alguma coisa em troca. Criança já não é assim. Criança já não é assim. Então nós temos que parar para analisar. A palavra é para ser praticada. E uma das formas da gente fazer isso é fazer perguntas. E aí você tem que se perguntar: as coisas que eu faço no meu dia a dia, é por interesse ou é por uma entrega total? Porque a criança não tem o mesmo interesse. O objetivo dela é outro. Se ela até poder pegar a bola e dividir com você, para vocês jogarem, é isso que ela vai fazer. O adulto já pensa diferente. O que eu posso te ajudar e você pode me ajudar também? Não é por aí, para ser como criança. Segundo, na retenção. A gente está aqui orando pelos dízimos e as ofertas, e é diferente quando vem uma criança colocar uma moedinha. É diferente. Você vê o sorriso da criança, ela feliz da vida, falando, oh, e ela já põe a mãozinha assim para você abençoar. Ela não se preocupa com nada, ela não pensa com nada, ela apenas quer fazer aquela entrega. Já o adulto, muitas vezes, e a gente sente isso, não quer nem devolver o que não é dele. Às vezes fica carrancudo ali, você segura o envelope e a pessoa não quer nem soltar. É sério, a gente está aqui, a gente vive isso. Misericórdia. Então a gente tem que ser como criança. Mas aí vai mais uma chave. Por que a criança deu a moedinha? Porque o pai cedeu para ela. Você só pode dar aquilo que o pai já te deu. A questão é que muitas vezes o pai já te deu e você não quer fazer a contribuição que é devida e é justa. E que vai fazer você crescer. Então, até nisso, a criança nos ensina. Mas não é só isso. As crianças, e aí fala, se converte. Lá no início, lá no 18, se converte. E volta a ser como criança. A criança está em formação. Permanentemente, a criança está em formação. E se ela está em formação, ela está aberta para o aprendizado. Já o adulto, não. Não. Eu decoro esse livro de Joyce Meyer, todos eles. Decoro todos os outros livros gospel. Eu já sei de tudo. Ou seja, já se fechou. A criança não. A criança está disposta a aprender. E ela aprende com naturalidade.
O problema é que muitas vezes não tem instrutores coerentes e decentes para orientar e ensinar o que se precisa de fato, para que ela possa crescer de forma ilibada e transparente. Então, essa formação, deixando claro, a responsabilidade é dos pais. Não queira você deixar a responsabilidade da educação, da formação do seu filho, na mão de outros. E outro, para casais, a responsabilidade é dos dois. Não é só da esposa, não é só do marido, é compartilhado. Ah, mas eu não tenho. Aí perfeito, assume que é o seu papel. Mas a responsabilidade é do casal. Uma outra importante característica: temos que dar uma atenção especial, um cuidado especial para as crianças. O comportamento, as atitudes de criança é diferente. É diferente de um adulto. A criança precisa de uma atenção diferenciada. O adulto, você é objetivo com ele. Ó, é assim, assim, assado. Você quer, faz. Não quer, não faz. Assuma suas broncas e resolve com o resultado. A criança não é desse jeito. A criança, ela quer saber o porquê. Por que que é assim? Por que que eu não posso tocar o dedo na tomada, por exemplo? Você vai explicando. Talvez precisa de uma prática. Não é o bem aconselhável. Antigamente fazia isso, agora não. Agora não. Mas precisa de uma atenção especial, porque se ela está em formação e ela pegar alguém com informação errada, ela vai crescer torta. Para depois consertar, vai dar mais trabalho. Vai dar mais trabalho. Então, se desde criança a gente conseguir ter essa atenção, acompanhar, quando você vê que o muro está indo para um lado, você conserta o tijolo para cá. Se for meio de lado, você conserta o tijolo aqui, bota o prumo e vai embora. Fica mais fácil, porque quando chegar lá no alto, você vai colocar a régua, você vai ver que está seguro, e você vai conseguir colocar até um alicerce em cima dele. Então, temos que ter esse cuidado. Outra coisa, a palavra fala que levaram as crianças para que Jesus impusesse as mãos e... Vamos, gente. E orasse. Não é a primeira, nem a segunda, e também não vai ser a última que eu vou falar isso. Nós temos a responsabilidade de orar por nossas crianças. E não só as nossas crianças, para todas as crianças. Será que é só sua, aquela belezura, aquele danadinho, que precisa da sua oração? Não. Vai lá para a escola dos meninos também, de onde ele está estudando, da sua casa, você pode estar liberando bênção para a vida de todo aquele colégio, de todo aquele bairro, da comunidade de uma creche, de uma escola maior, de uma cidade, por que não? Jesus, ele nos ensina através da palavra, e ele está dizendo nessa palavra hoje, opa, eu impus as mãos sim, e eu orei sim. E ele está falando, você pode fazer o mesmo. Então, faça, porque competência e capacidade todos nós temos. Só não podemos deixar perder essa oportunidade. Tem sentido isso ou não, pessoal? Amém? Glória a Deus. E mais um aqui. Nascer de novo. Quando ele fala, converter, volta a ser criança. Quantas vezes for necessário você nascer de novo? Quantas vezes for necessário você pedir perdão? Quantas vezes for necessário você ter um contato com esse Pai para ter uma nova vida, o faça. Nascer de novo foi falado, inclusive, no domingo aqui. Transformação de mente. Você não precisa e nem vai conseguir transformar o teu corpo. O teu corpo está com o dias contado. Mas a sua mente, você pode transformá-las cada vez mais e melhor, para o seu benefício, da sua família, da sua comunidade. É ou não é? Não pensa você, eu estou com 52, eu vou chegar mais em 102, não vou, então meus dias estão diminuindo, até chegar o dia que o pai falou, Márcio, você quer vir comigo? Eu falo, estou pronto, mas é óbvio que eu tenho que estar pronto, mas aí eu já fiz a lição de casa, já deixei tudo organizado, um seguro, né, da hora, para quem merece, né amor? Oi, certo? Verdade, então já deixa tudo organizado, para não deixar
as crianças da minha casa passar por situações de privacidade. Então já vamos organizar isso. Então, mudança de mentalidade, nascer de novo, aprenda de novo como uma criança, muda a forma de ser. E outra, esse manual aqui, todos nós temos, ele não sai da sua mão. Aprenda com isso diariamente. E o bom da criança é isso, por isso que a criança aprende inglês com mais facilidade. Qualquer coisa que você colocar, se você souber ensinar, ela aprende com muito mais facilidade que um adulto. Por isso que chama, acho que é pedagogia, né? Pedagogia, andragogia, assim, alguma coisa assim. Pedagogia, né? Então é isso, ela tem essa facilidade. Então você também, Jesus está falando, ops, muda de mente aí, filho. Muda, seja uma criança, aprenda e vamos crescer para aprender mais ainda. Outra coisa que a palavra fala, para pensar que a gente está acabando. Seja humilde como criança. Gente, vamos ser sinceros. Nós somos seres humanos, somos falhos. Eu sou falho. Mas muitas vezes a gente não quer engolir sapo. A gente não sabe ser humilde. A gente não sabe muitas vezes sequer escutar. Às vezes no nosso meio tem pessoas que falam mais alto. Às vezes a pessoa fala já no calor de uma conversa, apontando o dedo na cara. É o jeito dela. Ela tem que aprender a não ser assim? Tem. Mas você também tem que aprender a não se ofender. E entender que isso faz parte do conjunto de comportamentos. E não se deixar magoado. E ser humilde para reconhecer, eu preciso aprender. Eu tenho que ser melhor que ontem. A minha oração hoje, irmãos, eu vou dizer para você, e graças a Deus, Deus está selando o meu dia hoje com essa palavra. A hora que eu fui trabalhar, fui mais cedo, cheguei lá no estacionamento, com essa palavra que desde ontem Deus tem me dado. Eu falando, Senhor, me ajuda a ser diferente no dia de hoje, diferente de tudo que já foi esses dias. Vamos fazer algo novo, me usa para alguma coisa. Quando foi 8h30, eu sentei com uma pessoa, dentro de uma sala de reunião, só eu e ela para a gente cuidar de assuntos de projetos. Aí ela já tocou no assunto, ela fala, seu Márcio, o senhor tem filho? Falei, Deus, é a oportunidade. Falei, tenho. É o amor da minha vida. É assim, assim, assim. Não demorou muito, o olho dela começou já a lacrimejar, e eu falei do amor de Deus para ela, através do meu filho. Confesso que eu fiz uma coisa que não peço para vocês não fazerem. Eu faço porque a minha função me dá essa liberdade. Quando foi 11 horas, o horário de parar para o almoço é meio-dia, mas quando foi 11 horas eu saí da empresa. Eu saí da empresa e vim aqui, perto do zero, fazer uma visita para uma pessoa que eu gosto muito, que da noite para o dia, os rins praticamente pararam, os 2 rins estão com 9%. Da noite para o dia, no final de semana, aproveitando, curtindo com a família, no outro final de semana fazendo hemodiálise. E o que está fazendo ele sofrer não é nem tanto o que ele está passando. É que, há 5 anos atrás, o irmão dele faleceu com o mesmo problema. Aí ele já assumiu aquela coisa que aconteceu e colocou aquele chapéu e colocou na cabeça dele. Então vai acontecer comigo. E eu fui lá, na hora do almoço, sentar com ele, orar com ele, levar uma palavra de Deus para ele. Essa foi a segunda. E no meio da tarde, Deus me deu mais um, para a gente falar do amor dele. E eu falei, Senhor, é tudo que eu quero, é tudo que eu preciso. Então, muitas vezes, meu irmão, no seu meio, tem pessoas que estão precisando, como uma criança, de alguém. E esse alguém é você. É você para fazer a diferença na vida dela. E se essa palavra fez sentido para você, é hora de você tomar uma atitude diferente. Uma atitude de criança, quando precisa ser criança. Mudar de pensamento. De pai, para fazer uma análise, como é que estão os seus filhos. E de discípulo, para saber a hora que você pode ajudar e a hora que você não pode atrapalhar.
Amém? Fica de pé.